A paz de Cristo, meus amados irmãos, como é bom estarmos de volta juntos na meditação dessa bela carta do apóstolo Paulo aos Efésios, onde nós estamos sendo alimentados por essa rainha das epístolas, como alguns teólogos a chamam. Mas antes de entrarmos no assunto desse encontro, recebo um abraço da Dulce, e em nome de Cristo Jesus, se Deus assim nos permitir, domingo estaremos de volta a se reunir naquele lugar que Deus separou para nós, adorando a Deus, estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios pela manhã e à noite, dando continuidade à carta do Senhor à igreja de Sardes, da Ásia Menor. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse com a ajuda de Deus, temos sido abençoados, edificados, e continue orando pela igreja, pelo Brasil, pelas nações, que Deus possa ter misericórdia de nós, salvar as nações e despertar também a sua igreja, para que a sua igreja possa estar aos seus pés, quebrantada, humilhada, né, buscando o Senhor enquanto se pode achar. Ok, então vamos lá, vamos dar continuidade a esse capítulo 4 no segundo bloco ainda, falando ainda dos dons de ministério, que eu quero concluir esse bloco com os irmãos, se Deus assim nos der graça nesse encontro. Então, no versículo 7 do capítulo 4, o apóstolo Paulo diz o seguinte: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra e nós vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer Espero que você esteja bem. pelo privilégio, Senhor, pela sua bondade para conosco. Receba, Senhor, o nosso louvor. Oramos pelo Brasil, pedimos a tua bênção sobre essa nação. Salve essa nação, traga essa nação ao arrependimento. Guarda a igreja, fortalece a vida da igreja, quebranta a igreja, traga a igreja também ao arrependimento. Guarda a nossa família, abençoa a nossa casa, que a nossa casa seja fortalecida pela força do seu poder. E agora te rogamos que tu fales ao nosso coração, que o Senhor nos abençoe nesse encontro maravilhoso, nessa carta doce, Senhor, do apóstolo Paulo aos Efésios, que nós possamos ser edificados, fortalecidos em Cristo. Nós oramos agradecidos e que os santos digam amém. Glória a Deus. Que Deus possa nos falar desse encontro e que nós sejamos ricamente abençoados. Ok, meus irmãos, nós estamos avançando nesse bloco. O que nós temos visto? Nós temos visto com muita clareza que Deus deseja a unidade da igreja. E o que nós vimos? Vimos um indicativo de Deus. Deus assim, trabalhando para essa unidade, Deus criando essa unidade, Deus criando uma família. Depois o que nós vimos, segundo passo, Deus dando um imperativo para nós, para que nós sejamos revestidos, para que nós possamos ser tomados de toda humildade, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Mas aí não para aí, o que nós vemos lá nesse capítulo 4, Deus derramando os dons de ministério sobre o corpo para justamente
fortalecer essa unidade. Então, Deus tem intenção. A unidade é algo intencional de Deus, né? É algo que Deus tinha intenção lá no seu decreto de montar um corpo, de montar uma igreja unida, assim como a triunidade é unida. Como a triunidade não pode ser dividida, a igreja de Cristo não pode ser dividida. A instituição pode ser e é dividida, mas o corpo de Cristo não, é o corpo. A mão direita, ela honra a mão esquerda honra a mão direita e assim sucessivamente em todas as partes desse corpo, dentro dessa metáfora que Paulo usa lá no capítulo 12, quando ele fala da ordem orgânica da igreja. Aí o que nós vimos no último encontro? Que nesse versículo de número 8 e 9, que ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. E o que nós falamos? Que Paulo usa o Salmo 68 para mostrar a vitória de Deus sobre os seus inimigos. E aí ele recebe presente dos homens lá no Salmo 68. Né? O Asaf fala isso. Mas aqui Paulo faz um contraste, mostra a vitória de Cristo sobre Satanás e Cristo agora dando presente aos homens, né? A ordem ela é contrária, né? Então ele dota os homens, capacita os homens, né? E com os dons. Aí o que nós vimos no último encontro? Que os dons são frutos da vitória de Cristo. E qual a finalidade? Quais as finalidades, né? Finalidade é unir, fortalecer a igreja de Cristo Jesus para que o nome do Senhor seja glorificado, para que nós sejamos um corpo sólido, abençoado, ministrado pelos dons que Deus derrama sobre homens. E vimos também que esses dons de ministério, nós não percebemos nesse bloco Paulo exortando a oração para que nós venhamos a pedir esses dons, mas diz que quando Cristo sobe às alturas, ele concede dons aos homens. Eu falei que, na minha interpretação, esses dons eles foram decretados, são decretos de Deus lá na eternidade, Deus separando homens, elegendo homens para que esses homens funcionem como pastores, apóstolos, evangelistas, mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. É algo dentro da soberania de Deus, Deus que derrama unge pessoas para que essas pessoas, esses homens, possam assim funcionar como uma bênção para fortalecimento do corpo de Cristo, né? Então, os dons têm propósito. Vamos então voltar para o texto, quando Paulo diz que, verso 11, Deus derrama esses 5 dons que nós conhecemos bem, né? Os mestres, pastores e assim sucessivamente. Verso 12, ele diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, 11 os dons, 12 a finalidade, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o que podemos ver? Que os dons, na verdade, eles são dados, não são dados, melhor dizendo, não só para alimentar a igreja, mas eles são dados para estimular, eles são dados para fortalecer o corpo, para que todos venham desenvolver, né, o trabalho para o crescimento do corpo. Porque quando nós olhamos, isso é muito importante para nós nesse encontro, quando nós olhamos os dons são dados e pessoas são capacitadas para o trabalho. Porque a intenção de Deus não é só separar algumas pessoas para receberem os dons. Deus faz isso. Mas para quê? Para que todo o corpo funcione. Nós precisamos funcionar como corpo. Então, a igreja, como é que eu olho a igreja? Eu vejo a igreja como um posto de combustível, que nós nos abastecemos para trabalhar no reino. Aí no versículo de número 15, a gente lê o seguinte, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos, percebam que é a primeira pessoa do plural, né? Cresçamos nós em tudo naquele que é o cabeça Cristo. De que em todo corpo, veja um plural, né? Todo corpo, né? Apesar que o corpo está no singular, mas dá um sentido de plural, né? Bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Ninguém fica de fora do corpo, todos devem funcionar. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo do corpo em amor. Então, para que esse corpo funcione,
toda junta, né? Como diz aqui, tem que ter uma justa cooperação. Aí o que que Deus faz? Deus separa alguns, dota de talentos, e aí esses homens com esses talentos ministram sobre o corpo. Aí o que que cada junta coopera, faz com que todo o corpo trabalhe para, como diz aqui, para o aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Então, o propósito do Senhor nesse encontro, eu vou avançar mais um pouquinho, que não é só uma questão pessoal, mas é uma questão coletiva. E que não tem ninguém fora. Ninguém está de fora do propósito e do decreto de Deus. Todos quantos fazem parte do corpo têm uma responsabilidade de cooperar, né? É como aquela outra metáfora da edificação. Eu sou um tijolo, você é um tijolo, e nós vamos montando um quê? Um edifício montado para a glória do Senhor. Então, o primeiro propósito, no versículo 12, fala que é o aperfeiçoamento dos santos. Então, quando nós olhamos o aperfeiçoamento dos santos, não há aperfeiçoamento sem trabalho de equipe. Aí alguém olha, por exemplo, um pastor, e muitas vezes pessoas, vamos dizer assim, tem uma interpretação errônea do pastor, como que ele fosse o único responsável pela edificação da igreja. Não, o pastor, ele recebe esse dom para ministrar, para conduzir, para pastorear a igreja, para motivar todo o rebanho, para que todo o rebanho possa ser aperfeiçoado. Não, repito, não há aperfeiçoamento sem um trabalho de equipe. Nós precisamos trabalhar juntos. Isso mostra que o dom dado a alguém, por exemplo, como pastor, como evangelista, não faz dessa pessoa especial nem superior, mas o faz útil para treinar a igreja, para, vamos dizer assim, conduzir a igreja, para que a igreja evangelize, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque quando nós olhamos, por exemplo, o dom de ministério de evangelista, nós olhamos e olhamos o contexto, o evangelista é alguém que capacita a igreja a evangelizar. Porque quando nós olhamos os dons, os 5 dons, todos eles têm vista ao aperfeiçoamento dos santos. Porque às vezes nós associamos esse evangelista aqui, do capítulo 4, como alguém, né, que evangeliza multidões, ou como alguém que sobe no altar no domingo à noite e prega uma palavra evangelista. Também, ele pode fazer isso. Mas dentro do texto, o evangelista aparece aqui, o texto dá uma ideia diferente. O evangelista diz o seguinte, verso 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Então, o que parece que esses dons aqui, o evangelista está incluído, ele é alguém que capacita a igreja a evangelizar. Ele tem uma visão ampla da missão e ele pega essa visão ampla, derrama sobre a igreja, coloca a ferramenta na mão da igreja, porque quando nós olhamos, por exemplo, a questão da missão evangelística na igreja, Jesus atribui a missão a toda a igreja, e de pregar o evangelho a todas as nações, a toda criatura. Então, nós devemos pregar o evangelho, toda a igreja está, vamos dizer assim, recebe esse imperativo de fazer esse trabalho. Aí o evangelista, ele é alguém capacitado para o quê? Para capacitar a igreja, treinar a igreja com vista ao aperfeiçoamento para o serviço dos santos. Então, todos são chamados para o trabalho do Senhor. O que eu acredito? Quando eu olho para esse texto e olho para todas as escrituras, eu acredito no sacerdócio de todo o corpo. Por exemplo, todos nós devemos de trabalhar. Eu vejo a figura do pastor como uma figura importante, né? Um dom importante, que está ali, aquela pessoa que direciona, que tem a vocação, que tem o dom maravilhoso do Senhor. Mas ele não é o único a fazer esse trabalho. Ele aperfeiçoa os santos, né? Como diz aqui esse versículo 12, desempenho do serviço dos santos, e todos juntos fazem um trabalho de aconselhamento, como Moisés, por exemplo. Quando a gente olha Moisés era o pastor do rebanho, mas a princípio ele não entendeu o trabalho dele, se assentou para aconselhar, fez aquele filão, e ele está lá assim, ouvindo um, ouvindo o outro, ouvindo o dia todo. Aí o Jetro falou: o que você está fazendo?
Aí ele, não, eu estou assim, ouvindo o povo dando dieta. Olha, eu quero te dar um conselho, separa príncipe, homens íntegros, homens de Deus, né? Homens de verdade, para que eles possam ouvir o povo, e aí as coisas mais simples eles podem tomar decisões, as coisas mais graves eles trazem para você, aí você resolve isso, senão você não vai aguentar. Aí Moisés acolheu o conselho de Jetro e ele separou homens para que pudesse ajudá-lo no pastoreio, para ouvir o povo. Então, quer dizer, o que nesse conselho de Jetro a gente percebe que Jetro estava falando? Você não pode fazer isso sozinho. É quando nós olhamos os dons, Deus separa os dons, aí a gente vai para o versículo de número 12, para o desempenho do serviço dos santos. O que Deus está dizendo? Olha, o pastor não pode fazer isso sozinho, o evangelista não pode fazer isso sozinho, o mestre não pode fazer isso sozinho. Eu derramo esses dons sobre vocês para que vocês possam ensinar outros, para que esses outros possam ensinar outros, e assim sucessivamente. E a gente tem um sacerdócio de todo o corpo. Então, não tem membro inoperante, não tem membro parado, não tem membro na prateleira. Todos são úteis. Você é útil. Você deve funcionar. É quando nós olhamos a parábola do talento, nós podemos ver Deus derramando o talento sobre todos. Um recebe um, outro recebe dois, outro recebe cinco. Não importa a quantidade, mas importa que todos são operantes. Tu és operante, tu deves ser operante. Você foi vocacionado pelo Senhor. Há um sacerdócio do corpo e todos nós devemos ministrar, né? Ninguém foi chamado por Deus só para sentar no banco da igreja, se alimentar, se alimentar e se alimentar. Não, todos nós fomos chamados para trabalhar. Temos que trabalhar e podemos trabalhar, né? Aí alguém fala assim, mas eu não tenho oportunidade. Ora, todos têm oportunidade. Todos têm oportunidade após o culto, abraçar um irmão, aconselhar um irmão, orar pelo irmão, ouvir o irmão, dar uma palavra para o irmão, visitar um irmão, visitar um desviado, evangelizar após o culto, evangelizar dia após dia, no trabalho, na van, no metrô, no trem, enfim, interceder, né? Ajudar, cooperar, centro de recuperação, missão, tanto nos trabalhos formalizados da igreja, como um trabalho informal. O que é um trabalho informal? No meu dia a dia, no seu dia a dia, nós podemos fazer isso sem a questão do título, sem a questão de fazer o relatório. Eu fiz isso, eu fiz. Não, isso é bobagem. Nós fomos chamados para trabalhar, todos recebem o dom, né? Então, aí vem o que Deus faz? Deus separa um profeta. O que o profeta, dentro desse bloco, faz? Ele tem a mesma finalidade do evangelista, sendo que vamos dizer assim, de uma abordagem diferente. Parece que o evangelista aborda esse sentido, equipa a igreja no sentido de evangelização. E o que o profeta faz? Ele aponta, grita, capacita pelas escrituras o povo para o trabalho, mostrando a vontade de Deus. Ele profetiza a vontade de Deus, ele mostra a vontade de Deus. Então, ele equipa a igreja com a palavra de Deus para que a igreja possa apontar o caminho para outras pessoas também, né? Então, a ênfase do profeta, ela pode ser até diferente da ênfase do evangelista, mas o resultado final é o mesmo, de todos os 5 ministérios. Eu volto o versículo 11, olhem, percebam, preste atenção. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, tudo num bloco só. Aí no versículo, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Perceberam que os 5 ministérios, não obstante com abordagem diferente, eles têm o mesmo propósito? Equipar os santos, para que os santos possam trabalhar. Não é para abordar as vestes dos santos, não é para que os santos cheguem na igreja domingo, se alimentem, que palavra maravilhosa, que projeto evangelístico, missionário maravilhoso, vamos orar. Não é só orar,
temos que orar, mas temos que trabalhar, temos que ser estimulado. E eu repito, não, Deus não deseja membro ocioso. Se tu estás ocioso no membro, no corpo, se tu estás ocioso na obra de Deus, você está fora da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, quando Deus equipa a igreja, quando Deus une a igreja, quando Deus cria a igreja, é que toda a igreja trabalhe, que toda a igreja seja operosa, de uma maneira ou de outra, né? Nós devemos estar atentos, sensíveis ao Espírito Santo, para que nós possamos glorificar o nome do Senhor. E alguém às vezes até fala assim, não tem trabalho nessa igreja para mim. Ora, claro que tem trabalho, mas só que nós temos que pagar o preço, né? Qual é o preço? Aí, por exemplo, eu vejo as pessoas que ministram na igreja dos descendentes, que ministram para as crianças, elas trabalham de segunda a sexta, outras de segunda a sábado, né? Trabalham de segunda a sábado até tarde, de manhã até a noite, ainda no domingo vão ministrar, devem se preparar à noite, devem se preparar na hora do almoço, devem se preparar no sábado, enfim, se preparam, estudam, para que venham no domingo e possam ministrar a palavra de Deus. Tem um preço a pagar, né? Então nós precisamos estar equipados, né? Só que quando nós olhamos o apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios 15, 58, ele diz, irmãos, sede abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão. São Apóstolo diz que o trabalho na obra do Senhor não é vão, vale a pena ministrar, vale a pena nós trabalharmos, vale a pena nós darmos continuidade o reino do Senhor. E o terceiro propósito é no versículo 12, a edificação do corpo de Cristo. Quando nós falamos da edificação do corpo de Cristo, né, não há edificação do corpo sem o envolvimento do corpo, né? Se nós ficarmos ociosos, se nós ficarmos parados, nós não vamos nos edificar. E quando nós falamos de edificação, nós falamos de coletivo. E falamos de um coletivo dentro de uma unidade. Porque na individualidade não existe edificação. Quer dizer, dentro desse texto aqui, eu estou sozinho, estou solitário, aí eu estou ali orando, e enfim, eu preciso dividir isso. E quando eu divido isso, o que acontece? Há uma edificação do corpo de Cristo, né? Aí a igreja é abençoada. E o outro propósito, dentro desse versículo 12, é o aperfeiçoamento dos santos, né? E para o desempenho do seu serviço, esse seu serviço fala do serviço do santo, fala da pluralidade que existe entre nós, porque nós somos muitos membros, então nós precisamos trabalhar. Porque se nós parássemos, por exemplo, no último encontro que nós tivemos, nós poderíamos concluir o seguinte, não, Deus separou o bispo para pastorear a igreja, então essa é a responsabilidade dele e eu vou cruzar meus braços. Deus separou fulano de tal para evangelista, eu vou cruzar os braços. Nós poderíamos colocar toda a responsabilidade nos homens que receberam os dons do ministério. Só que os dons do ministério, eles são derramados para que toda a igreja seja edificada, toda a igreja seja treinada, para que toda a igreja possa trabalhar. E aí, os dons de ministério não significa que as pessoas que os recebem, elas são superiores aos outros membros. Não, elas são capacitadas para fazer os outros membros trabalharem. Então, isso aí é maravilhoso, é importante. Nós não podemos ficar ociosos, nós não podemos parar, nós não podemos ficar assim só comendo, se alimentando, sem dar. E a pergunta que eu faço para nós nesse encontro é o seguinte, nós temos distribuído isso? Nós temos trabalhado dessa maneira como um corpo? Nós temos dividido isso? A bênção que Deus tem dado para nós temos repartido com nossos irmãos? E aí, o que eu percebo é que nós ficamos muito como na qualidade de auditório, né? A igreja não foi feita para ser um auditório, né? O que é um auditório? A gente chega no auditório, a gente senta e alguém fala, a gente recebe, que legal, que bela informação, a gente sai com as informações do braço e vai embora. Não, a igreja é muito mais do que auditório, a igreja é uma escola,
Uma igreja é um lugar onde nós aprendemos, onde nós dividimos, onde nós somos capacitados para trabalhar, né? Quando eu, por exemplo, fiz Senai, o Senai, fiz um curso de mecânica. Nós tínhamos a parte teórica, estudávamos, né, a tarefa dentro daquele bloco, e estudávamos, fazíamos prova dentro da tarefa, tudo teoricamente. Aí, ok, estudamos a teoria, agora, depois daquela estudo teórico, nós íamos para a oficina. E a oficina era justamente a prática daquilo que nós estudamos, né? Aí, carburador, por exemplo, estudei mecânica, aí nós estudávamos teoricamente o carburador, como ele funciona, e aquela coisa toda e tal, as peças, quantas partes se divide, a parte baixa, a parte alta, da alimentação do carro, da aceleração baixa, da aceleração alta, enfim, estudávamos isso, fazíamos prova, depois íamos para a oficina, tirávamos o carburador, abríamos o carburador, e a gente via ali em loco como aquela coisa que nós estudamos teoricamente era na prática. E é isso, essa analogia é perfeita, porque nós chegamos na igreja, estudamos a parte teórica, e quando nós saímos dali, nós vamos para a prática. Então, os dons de ministério é para, vamos dizer assim, munir a igreja, informar a igreja a vontade de Deus, e que a igreja saia com aquela munição, a fim de que a igreja pratique aquilo. Para quê? Para que a igreja possa produzir. Aí eu fico maravilhado como o Espírito Santo nos conduz nesse texto para a unidade. Aí no versículo 13, a gente lê o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, percebam só, os dons de ministério, eles são derramados até que todos cheguemos à unidade da fé. Quer dizer, se a gente ficar ocioso, como que essa unidade vai chegar? Até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Nós precisamos dividir, precisamos nos mexer, precisamos trabalhar, precisamos, sabe, procurar o nosso lugar no corpo, precisamos cooperar. Precisamos cooperar com o corpo. Precisamos fazer alguma coisa. Precisamos orar ao Senhor. Onde que eu devo funcionar isso? Na formalidade ou na informalidade? Como é que eu tenho que funcionar? Né? Na linha de frente, na linha de apoio? Né? Me mostra, Senhor, onde que eu preciso fazer isso? Né? Então, essa parte do versículo 13 nos dá a impressão que o Espírito Santo está falando. Vamos esperar que todo o corpo chegue à unidade da fé, porque esse até que todos cheguemos, né? Ele opera no nosso meio e ele aguarda, ele está aguardando, mas ele não está aguardando parado, já fiz a minha parte, eu sou o Espírito Santo, fiz a minha parte, acabou. Não, ele continua operando, né? Operando para que você e eu possamos ser despertados, para que você e eu venhamos a dividir o que nós temos recebido, para que você e eu venhamos a arregaçar a manga da camisa e coloquemos a mão no arado e não olhemos para trás, e que possamos ajudar, aconselhar, interceder, visitar, né? Orar uns pelos outros, participar com a igreja local, naquilo que nós podemos fazer. Às vezes nós só aguardamos que as pessoas venham nos dar, que as pessoas venham nos visitar, que as pessoas venham nos telefonar, que as pessoas venham repartir alguma coisa conosco. E estamos sentados como um reizinho num trono, só se engordando, e às vezes ficamos até sentido quando nós não recebemos, mas esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que nós nos levantemos, que nós possamos, enfim, fazer parte desse processo. Obviamente que a gente precisa receber, mas a gente precisa dar também. E a pergunta é: você que está aí reclamando porque não tem recebido, você tem dado? Você tem repartido aquilo que Deus tem dado para você? Você tem feito alguma coisa no reino de Deus? Você tem se mexido? Você tem visitado? Você tem ligado? Você tem cooperado? Cooperado no sentido completo da palavra? Você tem participado com isso? Tem cooperado com a igreja local?
né? Cooperado com a sua assistência presencial, com a sua oração, com a sua oferta financeira, com a sua intercessão. Você tem feito isso? Tem feito parte desse processo maravilhoso? Ou você é só um cliente? Um cliente que talvez não seja um cliente muito satisfeito porque você quer receber mais. É aquele cliente que sempre quer mais, sempre quer mais, sempre quer mais. Né? Sempre quer uma aprimoração, quer uma caixinha de sugestão para a igreja aprimorar o seu cardápio para que você saia mais satisfeito. Ou você é um garçom, ou você não quer, você quer colocar o seu avental. Não, eu quero participar disso, eu quero colocar o meu avental, eu quero descascar batata, estou usando essa metáfora, quero descascar batata, eu quero limpar o chão, eu quero colocar perfume, eu quero lavar o banheiro, eu quero participar disso. Para que pessoas, quando entrarem, a gente servi-la, elas serem abençoadas, elas serem edificadas. O que você tem feito no reino? É quando nós olhamos isso, os dons do ministério, até que todos cheguemos, até que todos. Então, não tem ninguém de fora. Esse todos inclui todo o corpo de Cristo. Esse todos inclui você. Ah, mas eu sou fraco. Não tem fraco aqui. Obviamente que tem pessoas que têm uma função diferente. Aí Paulo, lá no capítulo 12, ele diz que os membros menores, né, eles não têm necessidade disso. Quer dizer, mas na necessidade, quando ele fala no capítulo 12, ele está mostrando que Deus abençoou todo o corpo para que todo o corpo seja participante. Você foi chamado para participar, até que todos cheguemos. Deus está falando para você, você tem que dar, você tem que dividir. Eu tenho pouco, divida o que você tem, o pouco que você tem, por exemplo, aquele homem que recebeu um talento, ele escondeu aquele talento, ele foi chamado a atenção, ele foi chamado de servo mau e negligente. Porque ele escondeu o talento dele. Então, Deus não quer que você esconda o seu talento, que eu esconda o meu talento. Deus quer que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, né? Então, o Espírito Santo não deixa ninguém de fora. E aí vejam a riqueza do versículo 13. Vamos enumerar. Primeiro, até que todos cheguemos à unidade da fé. Segundo, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Terceiro, até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que a gente percebe isso? Que isso está no coletivo. Isso está no coletivo. A revelação de Deus é tão gloriosa, tão profunda, que ninguém recebe a total revelação individualmente. Ela é dividida no corpo. Quando vos reunir, um tem salmo, outro tem hino, outro tem revelação, outro tem língua, outro tem interpretação. Seja tudo feito para edificação do corpo. Paulo poderia dizer o seguinte: quando vocês se reunirem, o pastor tem o salmo, o pastor tem a revelação, o pastor tem a língua, o pastor tem a interpretação. Paulo não diz isso. Quando vos reunir, um tem uma coisa, outro tem outra coisa, outro tem outra coisa. Então, o que nós percebemos? Que Deus derrama essa graça sobre nós. Você recebeu algo de Deus que precisa repartir. Você recebeu uma capacidade de Deus que precisa repartir. E eu, na qualidade de um pastor, que está aqui, que estou aqui nesse encontro, dividindo com você, capacitado pelo dom do Espírito Santo, para estimular você, para que você entenda que há um sacerdócio universal, um sacerdócio do corpo e que todos devem participar disso, né? Então, há uma riqueza maravilhosa sobre nós e que nós precisamos, né? Aí, se chegarmos nesse ponto, no versículo 13, a gente vai desfrutar do versículo 14, porque o versículo 14, ele desemboca numa conclusão maravilhosa, para que não mais sejamos como meninos. Meninos é a figura de alguém imaturo. Aí, nessa figura de alguém imaturo, ele diz, agitado de um lado para o outro, ao redor, né? Levado por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Percebam que nesse corpo, aí vamos lá, Deus derrama dons de ministério a um grupo menor.
Esse grupo menor ministra sobre o grupo maior, que é todo o corpo. Aí todo o corpo participando, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade. Aí esse corpo, todo esse corpo sendo ministrado, um dividindo com o outro, um tem revelação, outro tem dons, um tocando, visitando, aconselhando, orando, intercedendo, participando, sendo ativo na igreja, sendo alguém proativo, alguém que se apresenta para abençoar o corpo. Aí a gente vai crescendo, aí o que acontece? Nós não seremos mais como um menino agitados. Quer dizer, um menino agitado é uma figura sensível, é uma figura fraca, é uma figura que pode ser enganada, porque Paulo diz, agitado de um lado para o outro, não seremos agitados de um lado para o outro. Aí, o que nós podemos perceber? Que existe um grupo na igreja insatisfeito. E eu chamo esse grupo insatisfeito, esse grupo, e graças a Deus com um grupo menor, que fica fazendo êxodo de igreja. Eu entendo completamente alguém mudar de igreja por uma razão muito específica, né? Tem, por exemplo, a questão de imoralidade, questão de heresia, questão de alguém que não está sendo alimentado devidamente pelas escrituras, né? Um lugar que tem pouca Bíblia, tem pouca oração, né? Tem mais terapia do que outra coisa. Isso pode acontecer. Mas tem um grupo que passeia, o grupo chamado os que vão pelas igrejas. Já passou para 3, 4, 5, 7 igrejas. Qual é a minha leitura desse grupo? É um grupo que está incluído na minha interpretação dentro desse grupo aqui. São meninos agitados, levados de um lado para o outro. Só que aqui Paulo fala levado por vento de doutrina, né? Enganados, né? E eu estou até ampliando mais a questão aqui. Então, são pessoas que não cresceram, porque esse menino é alguém insatisfeito. Quando nós somos satisfeitos, quando nós somos maduros, um maduro pode até mudar de igreja, mas vai ser por uma questão muito forte, que ele vai lutar até o final para vencer a barreira que ele se depara, né, no seu coração. Mas quando a gente começa a dividir a palavra de Deus, nós vamos fortalecendo uns aos outros. Não é criar laço emocional. Ah, não vou mudar de igreja porque eu tenho aqui uma família. Não é isso. É muito além disso. É um laço de maturidade cristã e espiritual. É onde nós estamos firmados, forjados, alicerçados em Cristo Jesus como um membro. É como chegamos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. E isso é feito coletivamente, isso é feito no corpo, isso é feito com participação, com cooperação. Nós temos que cooperar para isso, nós temos que viver, lutar para isso. Nós não podemos cruzar os nossos braços, né? Então, Paulo mostra que Paulo mostra que se nós vivermos do versículo 12 e o versículo 13, né, quer dizer, desfrutando dessa cooperação, né, nós iremos viver a negativa desse versículo 14. Nós não seremos mais como um menino. Aí nós vamos concluir no versículo 15, versículo 16. Mas ele diz, mas seguindo, vejam que tem uma adversativa aqui, é uma conclusão adversativa. Quer dizer, o contrário do menino agitado, mas desse corpo, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Olha o plural aqui. Nós cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Não tem individualidade. Então, quando nós olhamos isso aqui, aí a gente vê o contexto, judeus, gentios, a barreira, e a barreira ela é jogada por terra, agora somos uma só família. Aí Paulo ele começa a ministrar, exortar como uma família, ele começa a exortar no plural, ele diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Aí ele continua no plural, de quem todo o corpo, bem ajustado, e consolidado pelo auxílio de toda a junta,
segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Você não está fora desse propósito. Você não foi chamado só para receber. Você não foi chamado só para ser ministrado. Você foi chamado para ministrar. Você foi chamado para dividir. Você foi chamado para ajudar. Você foi chamado para fazer parte desse corpo. Você foi chamado para ter uma função nesse corpo. E você tem uma função nesse corpo. Deus está chamando você para você sair dessa inércia. Deus está chamando você e falando para você que você não é um fracote, que você não é um zero à esquerda, você foi vocacionado pelo Senhor. Esse texto mostra uma vocação plena, um sacerdócio universal do corpo. Ele mostra uma vocação completa do corpo. Eu e você fomos chamados para isso. Nós temos que nos levantar, nós temos que falar assim, não, eu preciso fazer parte disso. Então, meus queridos irmãos, Igreja de Jesus, acorde. Acorde. Aí como é que a gente pode funcionar? Você deve olhar para a sua igreja local, de repente você não é membro do Fragoso, mas é membro de outra comunidade, você que está me ouvindo. Ou você é membro do Fragoso. O que nós devemos fazer? Bom, eu estou no corpo de Cristo, estou amembrado numa igreja local. Nós precisamos olhar para a igreja local e dizer, peraí, Senhor, tu me colocaste nesse local, junto com esses irmãos. Eu quero participar disso. Eu não quero fazer da igreja um auditório. Quero fazer da igreja uma oficina do Senai. Receber a teoria e fazer a prática. Eu quero praticar isso. Eu quero cooperar. Senhor, procure o seu pastor. Converse com ele. Você que é do Fragoso, me procure. Converse comigo. Eu quero participar. Quais são os dons que você percebe que tem? O que você gosta de fazer? É onde você quer participar? Né? E a gente vai orar, vai conversar. Eu ainda, Fragoso, eu não tenho ainda o CETEB. Você faça o CETEB, estude, se prepare. A gente precisa se preparar para operar. Como é que está a sua vida espiritual, sua vida familiar? Porque a gente não pode operar sem essa base, uma vida cristã fortalecida, santificada, a nossa vida de família, nossa vida moral no prumo, né? Então, nós precisamos entender que nós estamos servindo ao Senhor. Então, me procure, você que não é membro do Fragoso, procure o seu pastor, eu quero participar mais, esteja mais pronto, né? Seja mais presente na igreja, né? Seja mais participativo na igreja. Jesus disse o seguinte, a seara é grande, mas os trabalhadores são pouco, enfim, mas se você fala, não, eu não quero participar assim, mas participe de outra maneira, você pode fazer visitas, você pode orar, você pode interceder, você pode cooperar, você pode participar de missão, enfim, você tem uma gama de lugares onde você pode funcionar e fazer parte disso, aí esteja debaixo de ministração, receba a ministração de homens dotados de dons, que você percebe que a igreja que você está é alguém que recebeu um dom de ministério, ou de evangelista, ou de profeta, de apóstolo, de pastor, de mestre, e você está sendo ministrado, a palavra de Deus está sendo ministrada na sua vida, aí você está comendo, aí vai, e aí, só comer? Só se alimentar? Não, vamos dividir. Vamos fazer como as aves que se alimentam e chegam no seu ninho, dividem com seus filhotes, né? Isso significa, essa analogia significa a gente recebe e pega para os nossos discípulos, a gente divide para os nossos discípulos aquilo que nós recebemos, a gente passa, né? Como disse Paulo, o que eu recebi do Senhor também vos entreguei, entendeu? Então vejam esse processo, olhem esse texto, vejam esse processo, né? De quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação. Deus está chamando você para cooperar, Deus está chamando você para participar. Participe desse corpo, participe dessa glória maravilhosa. Não fique fora disso. Seja alguém útil, seja alguém que você possa desenvolver os dons, os talentos que Deus te deu. Que Deus nos guarde, que Deus faça de nós, homens e mulheres,
que possam abençoar o reino de Deus, que possam abençoar, que possam glorificar o nome do Senhor. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai amado, te agradecemos pela sua palavra, te louvamos pelo teu amor, te louvamos pelo teu propósito, pela sua intenção maravilhosa de fazer com que todos participem, que todos recebam, mas que todos dividam nesse processo de ida e vinda maravilhoso, Senhor. Eu como e divido, recebo e divido, acorda aqueles que dormem. Ó Deus, dê amor pelo corpo, pela igreja local, Senhor, que haja mais participação, Senhor, que todos possam participar, que todos possam, ó Deus, dividir, que todos possam ajudar, Senhor, que o seu nome seja glorificado, seu nome seja exaltado no nosso meio. Muito obrigado por tudo, continue trabalhando, aplique essa palavra no nosso coração, Senhor, e que nós sejamos ricamente abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o corpo de Cristo diga amém. Glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus, as consolações do Espírito estejam com todos, em nome de Jesus, até domingo, em Cristo Jesus. Tomara, Deus, que você chegue com essa palavra aplicada no seu coração, que você possa cooperar com o corpo, cooperar com a igreja local, dividir aquilo que você tem recebido da parte do Senhor. Que o amor de Deus, a graça de Cristo, as consolações do Espírito estejam conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém.